Vamos aqui aproveitar estes resultados podemos então escrever a variação de entropia para N mols. Essa variação de entropia, vamos escrever entropia total, é igual à variação de entropia de N mols do gás A mais a variação de entropia de N mols do gás B. Então, nós temos a variação de entropia total, como uma soma, recordando que a entropia é uma grandeza termodinâmica do tipo extensiva. Muito bem, então aqui nós temos número de mols do gás A multiplicado por R. Então, N é o número de mols do gás A, ou seja, o gás A possui N mols, o gás B possui N mols. Então, o logaritmo natural do volume final do gás A dividido pelo volume inicial do gás A, mais NR logaritmo natural volume final do gás B dividido pelo volume inicial do gás B. Com base na teoria cinética dos gases, bem como com base nas medidas laboratoriais, nós sabemos que o volume final do gás A é igual ao volume final do gás B, que é igual ao volume inicial do gás A mais o volume inicial do gás B, ou seja, o gás B, após a mistura homogênea, a efetivação da mistura homogênea, o gás B ocupa todo o volume disponível, ou seja, o volume disponível para a mistura, bem como o gás A ocupa do mesmo modo, similar e analogamente, equivalentemente, todo o volume ocupado pela mistura homogênea. De modo que nós podemos escrever assim, que a variação de entropia total, ou seja, associada à mistura homogênea, aqui podemos escrever ΔS, mistura homogênea de A mais B, nós temos isso como igual a NR logaritmo natural. E isso pode ser escrito aqui como volume final, para simplificar, volume final dividido por volume inicial de A mais NR logaritmo natural volume final dividido por volume inicial de B. Nós sabemos que este primeiro termo é maior do que zero, este é maior do que zero, e a matemática nos ensina que
a soma de dois números maiores, cada número maior do que zero, a soma do primeiro número maior do que zero com um segundo número maior do que zero gera um terceiro número como resultado também equivalentemente maior do que zero. Então essa entropia é maior do que zero, pois o primeiro termo é maior do que zero, o segundo termo é maior do que zero e somados também apresentam um terceiro resultado que é, por sua vez, maior do que zero. Então o que nós percebemos é que uma difusão de um gás em outro gás, e a exemplo disso nós temos um frasco de perfume, de desodorante, de perfume de maneira geral. Se nós abrirmos o frasco de perfume aqui dentro desta sala, se considerarmos essa sala devidamente fechada, então o frasco de volume, o frasco de perfume espargirá moléculas do perfume, da mistura denominada perfume, dessa mistura homogênea denominada perfume, será espargida e gerará uma espécie de mistura homogênea nesta atmosfera composta por vapores e gases aqui dentro da sala. O gás ocupará todo o volume da sala e os gases e vapores que estavam ocupando o volume total da sala continuarão ocupando o volume total da sala, inclusive o volume interno do frasco de perfume uma vez aberto. Então nós temos que a entropia nesse processo é uma entropia que aumenta para o processo de mistura homogênea de um gás A com outro gás A a partir da difusão do gás A sobre o gás B ou do gás B sobre o gás A. Muito bem, esse processo de difusão de um gás em outro gás gera sempre um resultado, em termos de variação de entropia, um resultado maior do que zero. Em outras palavras, a entropia relativa a um processo de difusão de um gás A sobre um gás B ou de um gás B sobre um gás A gera sempre uma variação de entropia positiva, ou seja, em outras palavras, evidentemente, obviamente, notoriamente verificamos um aumento inquestionável da entropia para um processo similar a este. Então, encerramos aqui o caso 2. O caso 3, tratará sobre a condução de calor, o processo obtido laboratorial, experimental e fenomenologicamente, no qual nós percebemos que uma estrutura em contato térmico com uma outra estrutura, tal que as temperaturas são diferentes, a tendência é que a energia térmica da estrutura com maior temperatura seja transferida gradativamente para a estrutura com menor temperatura, de modo que após um determinado intervalo de tempo, esse conjunto de duas estruturas alcançará, por assim dizer, um equilíbrio térmico com temperatura constante a partir da variação, da troca de energia térmica entre um sistema e outro com temperaturas diferentes, de modo que ao final do processo a temperatura final será menor do que a temperatura, do que a maior temperatura e maior do que a menor temperatura. Muito bem, então sobre o caso 3, que é o caso que trata exclusivamente sobre o processo de condução térmica, enquanto o processo termodinâmico não reversível ou irreversível, trataremos sobre esse referido tema durante a próxima aula. Muito obrigado a todos.